Que o amor do Cristo nos ampare, nos acompanhe em toda a jornada que iremos realizar nesta noite, ao comentar sobre as passagens evangélicas que foram evocadas, que estão sendo analisadas no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, contidas no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 5, e também no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 6. É uma passagem belíssima porque, reunido com os discípulos e outros mais que os acompanham naquele instante, nas lições havidas e relatadas neste capítulo 5, pelo evangelista Mateus, vamos encontrar o Cristo ensinando a excelência do amor. E essa passagem ela é muito significativa porque ela nos oferece o maior desafio da lei do amor que o Cristo veio nos oferecer. Se não vejamos, ele havia se reportado aquilo que os judeus de então já conheciam da lei mosaica, em afirmando-se a necessidade de amar ao próximo como a si mesmo. E falava mais ainda acentuado porque era comum aos judeus de então ter a compreensão de amar ao próximo, aqueles a quem consideravam dignos da expressão desse amor, mas ao mesmo tempo havia o sentimento de aborrecer o inimigo. E diz o Cristo, em contradição a este tipo de comportamento judaico, a dizer enfaticamente: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então é a extrapolação ao nível máximo, porque experimentamos ao longo das várias existências a ideia de que é extraordinário vivenciar, experienciar o amor. Nós, em que pese ainda vivenciarmos um amor em uma forma muito primitiva, não a expressão do amor que o Cristo nos convocou a perceber, porque ainda queremos do outro algo de propriedade nossa. Queremos que o outro se comporte conforme as nossas expectativas e tê-lo, e permanecer com ele na medida em que corresponda às nossas impressões e os nossos desejos. E chamamos isso de amor. Mas a compreensão, a tolerância, a observação que o outro é diferente, que o outro se comporta de uma forma distinta daquilo que nós imaginamos ser o correto, ser o perfeito, ser o belo, e em que pese tudo isso, merecedor do meu amor. Esta é uma experiência que para muitos de nós é muito difícil de se realizar. E não precisa que verifiquemos alguém que pense um pouco diferente de nós, porque o Cristo nos traz a recomendação e o convite de amar os nossos inimigos. E diz isso mais ainda, porque em Lucas nos recomenda a abençoar o que nos amaldiçoam e orar pelo que nos difamam. E é dito em Mateus exatamente também em nos afirmando que aqueles que nos perseguem devem ser merecedores de nossas orações e de nossas bênçãos. Vejamos que isso é o maior desafio para aqueles que, ainda como nós, estamos transitando nestas existências ainda de baixas vibrações, porque estamos vivenciando um mundo de provas e expiações. É ainda um mundo atrasado, que vivencia o amor nas suas primeiras impressões. E ele nos traz esse desafio de experienciar o amor por excelência. Porque só quem experiencia o amor por excelência pode verdadeiramente amar aos inimigos. Vejamos que essa confrontação de Jesus
ela fazia eco naquilo que os judeus cultivavam, porque se é verdade que havia a ordenação de Moisés, contida em Levíticos, de que era necessário amar teu próximo como a ti mesmo, e ama o estrangeiro, o peregrino como a ti mesmo, em que pese isso, havia também em Deuteronômio a observação de que os inimigos deviam ser olhados com cuidado e que deveriam ser, portanto, aborrecidos. E citavam os moabitas, os amonitas e os amalecitas como merecedores deste aborrecimento. E é isso que Jesus vinha contestar. Não podemos ter escolhas de quem amar. O grande desafio em seguindo a perfeição de Deus é amar os inimigos. Esta é uma expressão muito forte porque, vejamos, na passagem contida no Evangelho segundo o Espiritismo, comentando esta passagem do Evangelho de Mateus, Kardec comenta sobre a recomendação do Cristo, colocando a limitação sobre esta recomendação do Cristo, porque o Cristo diz claramente: sede vós, portanto, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Esta recomendação espanta-nos, porque sermos como Deus, como a perfeição absoluta, é algo inatingível para todos nós. Então, recomenda Kardec que seja observado o sentido que é trazido pelo Cristo. A nossa perfeição buscada, ela é sempre relativa, porque perfeição absoluta, apenas o Pai. Mas é interessante que a gente compare essa passagem de Mateus com a mesma que existe em Lucas, porque Lucas faz o mesmo relato, mas diz que as palavras de Jesus recomendam: sede misericordiosos, assim como é misericordioso o vosso Pai. E aí encontramos uma ideia de até onde pode ir a nossa perfeição, na experiência dessa misericórdia, que é aquilo que, para nós, podemos alcançar da perfeição divina. A expressão máxima de misericórdia é um desafio humano, um desafio para vivenciar esta perfeição relativa que nos é possibilitada na confrontação desta convocação do Cristo com o nível espiritual que possuímos. É fundamental a percepção dessa ideia de misericórdia, porque nós temos uma visão da misericórdia, toda ela oferecida no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. É extraordinário que ali o mestre Nazareno nos oferece toda a recomendação para vivenciarmos a misericórdia. E, portanto, em vivenciando a misericórdia e tendo esta expressão do amor misericórdia que Deus nos recomenda, e cada um de nós possamos alcançar o nível de perfeição relativa que nos é convocada pelo Cristo. Vejamos, neste capítulo 15 do Evangelho de Lucas, está ali toda uma pedagogia, toda uma metodologia para a explicação de como evoluir em nós a misericórdia. A pedagogia do Cristo é extraordinária, porque ele nos apresenta a lição em 3 parábolas. São 3 parábolas que às vezes as pessoas leem separadas, mas elas estão apresentadas em conjunto porque se ligam uma com as outras. Me refiro às parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Ali está a lição extraordinária de Jesus sobre a misericórdia. Vejamos, na passagem contida, que foi agora lida no início da nossa reunião, Jesus falava aos judeus que eles não deveriam imitar comportamentos
que eram comuns aos pecadores, que eram comuns aos cobradores de impostos, que eram comuns aos pagãos, porque eles também amavam aos que lhes amavam, correspondiam a afetos daqueles que lhes eram simpáticos, emprestavam dinheiro a quem confiavam, mas o grande desafio era ser mais, ter um grau de perfeição maior, alcançar a possibilidade de amar aqueles que não nos são simpáticos, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem. Veja, nesta observação do Cristo, falava imediatamente a consciência dos judeus, porque os judeus entendiam como menores os cobradores de impostos. Falavam dos pecadores como pessoas com quem não se deveria conversar. Os pagãos, estes não deveriam nem ser considerados, trazidos a uma reunião em sua casa ou recebidos para jantar. Isso seria inconcebível. E é exatamente esse aspecto que é trazido no início da exposição de Lucas, no capítulo 15. Porque enquanto Jesus falava, aproximaram-se dele todos os cobradores de impostos e os pecadores para o ouvirem. É assim que começa o capítulo pelo evangelista Lucas. E quando se aproximam os cobradores de impostos e aqueles que eram considerados pecadores, próximos ao Cristo para ouvi-lo, os levitas, os doutores da lei, aqueles que se entendiam conhecedores da lei mosaica, começaram a comentar entre eles, criticando Jesus. Dizia: este aí acolhe os pecadores e come com eles. Na concepção judaica, você trazer para jantar, trazer para um repasto alguém que era considerado pecador, ou um publicano, um cobrador de impostos, era algo desonroso, algo que feria a moral daquela família. Portanto, eles já estavam recriminando Cristo, porque o Cristo, entre os seus discípulos, trouxe um cobrador de impostos. Mateus, Levi, era cobrador de impostos. Ele ia almoçar, jantar em casas de cobradores de impostos, como foi jantar com Zaqueu. Então isso tudo era tido como algo a denegrir a imagem do Cristo Jesus. E Jesus, em observando essas críticas, apresenta esta parábola. Diz o Cristo: qual é o homem dentre vós que, tendo 100 ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai à procura da que se tinha perdido até a encontrar? Ao encontrá-la, põe-na aos ombros, alegrando-se, e ao chegar em casa, chama os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. É magnífica esta exposição curta da parábola da ovelha perdida, como a conhecemos, porque somos informados de uma perda. E a parábola inicia com a perda e conclui com uma alegria. Então somos convidados a perceber que o Cristo nos introduz numa ideia em que a alegria é uma mensagem fundamental. Qual é o sentido da alegria? Aonde efetivamente vivenciamos a alegria? No reencontro. E no encontro daquela coisa que havia sido perdida. No caso aqui exposto, era uma ovelha. E é extraordinário porque na exposição contida no Evangelho de Lucas, está ali 100 ovelhas. As 100 ovelhas, uma delas desgarra-se. Imaginemos, ela está num convívio, e aquele convívio que é todo conhecido dela, o ambiente, a convivência com aquele rebanho, é todo o ambiente de equilíbrio dela. Mas, provavelmente, ela se encanta com as coisas do mundo. E como se encanta com as coisas do mundo, vai em direção ao mundo. Então percebamos,
Alguém que se perde aqui nesta exposição é alguém que vai em direção ao mundo e se afasta do seu ambiente de segurança e de convivência. E indo em direção ao mundo, de repente se apercebe que está perdida. A ovelha perdida chega a um instante em que ela, se vendo perdida, fica sem condições de movimentar-se e cai ao solo. Mas é interessante que na exposição 99 se mantém e o pastor larga as 99. Diz Lucas no deserto, Mateus na sua exposição vai dizer que foi perdida na montanha. Se foi na montanha ou no deserto não sabemos. O fato é que o pastor deixou-as, as 99, e vai em direção daquela que se perdeu. E a exposição é extraordinária porque quando chega lá, nós nos assustamos, porque aquele pastor pega a ovelha, coloca nos ombros e traz de volta. Não sabemos se traz de volta junto com as 99, mas traz de volta para o seu local de moradia, para a comunidade, e pede para que todos os seus vizinhos partilhem com ele a alegria do reencontro daquela ovelha que havia sido perdida. É extraordinário essa mensagem, porque estamos aí convocados a perceber alguém que se perdeu indo em direção ao mundo. Aqueles que não concebem a ideia de que o pastor tenha colocado em seus ombros, mas quem efetivamente cumpre a função de pastor sabe que a ovelha, em se sentindo perdida, ela se desorienta, ela como que amorfina, ela perde a noção e o senso, perde o interesse de se movimentar e cai ao solo. E não há nada que faça, mesmo que você cutuque ela, que ela se levante. Mas o bom pastor coloca em seus ombros e traz de volta. E há uma alegria. E essa alegria o Cristo enfatiza claramente para destacar, tratar-se de uma parábola, mas atinente à vida de nós outros. Porque diz o Cristo: digo-vos, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não necessite de mudança. E aí estamos diante de quem efetivamente estamos falando quando tratamos de ovelhas. A lição estava sendo oferecida. Os homens que o cercavam estavam sendo constrangidos a perceber. Vejamos como o Cristo apresenta a sua lição. Diz o Cristo no início da parábola: qual o homem dentre vós? Quando ele diz qual o homem dentre vós, nos convoca a perceber qual o meu lugar dentro dessa parábola. Será que me comportaria como o pastor? Será que serei eu a ovelha perdida, que gostaria que o bom pastor viesse me recolher? Qual é o sentido que eu tenho? Reparemos que no início da parábola existia um conflito. O Cristo estava apresentando suas lições, os pecadores se aproximavam e aqueles que eram levitas, doutores da lei, escribas, começaram a criticar o Cristo. Então estavam ali pecadores, cobradores de impostos e doutores da lei. Como cada um deles se percebeu nesta parábola? Este é o desafio a ser pensado. Mas o Cristo não para por aí e oferece uma outra parábola logo em seguida, a parábola da dracma perdida. Diz o Cristo: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, não varre a casa e não procura escrupulosamente até encontrá-la? E ao encontrá-la, chama as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que tinha perdido. Assim vos digo que há alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Vejamos, parece que estamos envoltos em um mesmo tipo de recomendação do Cristo. Aqui alguém perdeu uma moeda, a dracma, não apenas uma, 10 moedas. E percebamos,
não é um ambiente externo, porque na ovelha, a ovelha se perde indo em direção ao mundo. Agora, perdemos as moedas no ambiente interno da casa. E poderíamos dizer, assim como costumamos dizer, quando algo se perde dentro de casa. Às vezes, quando a gente perde alguma coisa, diz, mas perdemos dentro de casa, daqui não se perde, efetivamente. Então, vamos procurar. Então, o desafio para quem quer procurar não é ir em direção ao mundo, do deserto, da montanha, para encontrar a coisa que está perdida, mas olhar no ambiente interno de nossa casa, revirar as coisas. Diz o Cristo que é necessário colocar a luz de uma candeia para iluminar o ambiente, limpar as coisas, arrumar as coisas até encontrar. E aí encontra-se a moeda. E encontrando a moeda perdida, alegrar-se. E a mulher fica tão alegre que vai em busca das vizinhas para trazer junto a elas e comemorarem juntos, porque encontrou-se a dracma perdida. Comparando os dois ambientes, estamos vendo que há diferenças. Algo se perdeu indo em direção ao mundo, foi a ovelha. Algo se perdeu no ambiente interno da nossa casa, que foi a moeda. São dois tipos de perda possível que a pessoa experimenta. E o Cristo recomenda novamente a observação da gente de que não foi exatamente uma moeda que se perdeu, porque logo em seguida ele diz: assim vos digo que há alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Estamos novamente diante da ideia que o Cristo quer dar. A perda é da pessoa que se perdeu exatamente do roteiro do Pai. E o Pai se alegra profundamente, porque ali se encontrou. Mas percebamos a ideia de proporção. No primeiro caso, tínhamos 100 ovelhas e se perdeu um. Numa dimensão matemática, estamos diante de uma proporção de que 1% se perdeu. 1% perdido é importante para o Pai. O Pai quererá buscar este 1% que foi perdido. Quando vamos observar as moedas, estamos diante de uma outra proporção, porque dizemos, agora aumentou a perda, porque tínhamos 10 moedas e perdeu-se uma. Vejamos, 10%. Não é que uma moeda valha mais do que uma ovelha, não é essa a ideia. É que a riqueza que se tem, 10 moedas, 10% se perdeu. Se perdeu a moeda, e aí nós dizemos, essa perda é mais significativa. Mas tanto 10% quanto 1% é importante para o Pai, é importante para aquele que é considerado portador de misericórdia, porque ele se alegrará em encontrar aquele que está perdido. Estão todos percebendo? Imaginemos os doutores da lei, os levitas, dizendo assim, ora, essa lição está clara. Quem é que está perdido? Se for pensar aqui entre os que estão ouvindo, são os pecadores. Eu sou uma ovelha boa, eu sou um recurso que não se perdeu. Quem deve estar perdido são esses, são pecadores, são cobradores de impostos. Provavelmente estariam pensando assim, e os próprios pecadores, os próprios cobradores de impostos haveriam de dizer, eita, ele está falando sobre mim, eu sou o pecador, eu sou a ovelha perdida, eu sou a moeda perdida. E ele poderia imaginar que a misericórdia de Deus estaria direcionada para ele. Quem sabe seriam essas as coisas que eles estariam pensando. Mas bem, logo em seguida vem o Cristo apresentar a parábola do filho pródigo. E vejamos que importância, porque logo quando ele inicia a consideração, sim, uma outra coisa mais a observar. Vejamos que coisa interessante. É sempre um desafio para nos percebermos dentro da parábola, porque, inicialmente, o Cristo, ao apresentar o caso da ovelha perdida, havia dito, qual dentre vós, havendo perdido uma ovelha? No segundo caso, ele está trazendo a mulher
para o exame. E esse era um desafio extraordinário do Cristo, porque não era adequado que alguém apresentasse alguma lição tomando a mulher como exemplo. E o Cristo trazia a mulher como exemplo para a observação. Logicamente, como todos que estavam ouvindo eram homens, porque não era adequado que uma mulher se aproximasse em uma reunião como esta para ouvir lições, poderia até estar se fizesse acompanhar alguém, mas de qualquer forma o adequado era que não estivesse lá. E o Cristo não poderia dizer, como no primeiro caso, qual dentre vós mulheres, mas ele diz qual a mulher que tendo 10 dracmas, tendo perdido uma. É sempre o desafio de se observar dentro da parábola, de que nós nos observemos dentro da parábola. Agora passemos para o filho pródigo. Diz Jesus: um homem tinha 2 filhos, e aí já somos convocados a uma proporção diferente, porque vejamos, antes eram 100 ovelhas, e se perdeu uma, 10 moedas, e se perdeu uma, agora são 2 filhos, e a gente já começa, e se ele perder um filho, a perda é imensa. Já começamos a imaginar assim, a perda de um filho é uma perda imensa, são 50%. Além do que, tem uma coisa fundamental: existe um pai e 2 filhos. Esperamos que exista amor do pai para os filhos, existe amor dos filhos para com o pai, existe amor entre os irmãos. Uma perda aí é uma perda muito significativa, é uma perda que envolve o amor, envolve a relação humana, que é a aproximação que o Cristo faz. Fala de ovelhas, de moedas, mas depois traz para a consideração da relação humana mais importante que temos, essa relação que nos vincula aos filhos. E quando assim se apresenta, ele oferece a lição. Continuemos na nossa observação. Diz o Cristo: um homem tinha 2 filhos, o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte dos bens. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e por lá esbanjou tudo quanto possuía, vivendo prodigamente. Depois de gastar tudo, houve grande fome naquele país e ele começou a passar privações. A lição continua, mas quando Cristo começa a falar estas coisas, deveria causar uma impressão forte a quem ouvia. Porque observemos, diz o Cristo, que o homem tinha 2 filhos. E o filho mais novo chega para ele e diz: Pai, olha, é o seguinte, daquilo que tu vais me deixar de herança, quando tu morreres, faz uma coisa, me dá logo antecipadamente esse recurso, porque aí eu estou jovem, eu posso realizar as minhas coisas, os meus sonhos. E ele pede ao pai que o conceda. E o pai concede. Só de observar isso, os judeus que estivessem olhando diziam: que homem é esse? Um homem desse não existe. Porque seria inadmissível na sociedade judaica que um filho dissesse algo desse tipo para o seu pai. Na nossa sociedade, nós achamos até comum. Se um filho nosso chegar para nós agora e dissesse: pai, é o seguinte, sabe o dinheiro aí da herança e tudo mais, me antecipa aí esse dinheiro, porque eu quero realizar meus negócios. A gente é capaz de dizer: mas olha como meu filho é empreendedor, é interessado nas coisas, né? Ele é, poxa, estou impressionado com ele. A gente até sentiria orgulho. Na nossa sociedade, na sociedade judaica, seria como que o filho dizer ao pai: eu quero que você morra. É a mesma coisa. É uma agressão tão forte que o pai, a primeira coisa que faria era dar uma surra nele. Depois o expulsaria de casa, o deserdaria, porque é inadmissível. Nenhum pai judeu, naquela época em particular, iria aceitar que um filho chegasse para ele e dissesse: me dê o meu dinheiro antecipado. Seria inadmissível. Primeiro isso, mais inadmissível a continuidade. O pai concede.
o pai concede. Então alguém que estivesse ouvindo essa parábola diria assim: que pai é esse? Esse pai não existe. É absurdo que eu receba uma ofensa dessa e não dê uma surra nesse rapaz. Não o coloque para fora de casa, não o deserte. Mas bem, além disso, o filho recebe esses recursos, vai para uma terra distante, desperdiça tudo com não se sabe como. O fato é que perdeu, esbanjou e perdeu todo o dinheiro vivendo prodigamente. E depois nessa região passou por uma dificuldade muito grande, houve muita fome nesse país e ele começa a passar privações. E continua o Cristo a dizer que aquele jovem pôs-se a caminho, saiu daquele local e quando chegou a uma determinada terra, ele encontrou um dono de uma fazenda, de umas posses, que o empregou para cuidar de porcos. E diz na exposição Jesus: bem queria ele saciar-se com as alfarrobas, umas vagens que era dada para os porcos, com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E diz Jesus na continuidade: e caindo em si, ele disse: quantos jornaleiros, trabalhadores por um dia do meu pai, têm pão de sobra, ao passo que eu morro aqui de fome. Levantando-me, irei ter com meu pai e vou dizer-lhe: Pai, errei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi ter com o pai. É interessante demais essa parábola e essa parte especificamente, porque quando começa a exposição Jesus, a pessoa já está observando aquele filho como um filho desnaturado, que não merecia nada, e poderá dizer assim: este que tratou o pai tão ruim assim, perdeu tudo, bem feito e tudo mais. E além disso, é dito que ele chega numa terra e a única coisa que lhe é conferida realizar é cuidar dos porcos. Olha só, cuidar dos porcos é o mesmo que dizer: essa pessoa está vivendo na lama, literalmente. Porque é uma coisa indigna para um judeu cuidar de porcos. Então, se ele vai cuidar de porcos, é porque ele está absolutamente na lama. É uma pessoa que está na lama. Então, essa é a primeira impressão que é colocada. Mas veja que coisa interessante. Quanto mais caído ele está, ele queria comer as comidas que eram dadas aos porcos, mas não lhes dava. E ele observa que ele lembra-se que o pai tinha trabalhadores e que os trabalhadores, não os trabalhadores de casa, porque estes viviam melhores, os trabalhadores temporários, jornaleiros, esses viviam muito melhor do que ele. E ele chega à constatação, porque diz na passagem Jesus, que ele cai em si. Cair em si é a coisa fundamental na vida. Se nós erramos, se observamos que erramos, a primeira coisa é arrepender-se, cair em si, ver em que errou. E aí ele diz, porque caindo-se em si, ele diz: levantando-me, irei ter com meu pai e vou lhe dizer. Ele começa a pensar, porque pensar é um ato necessário. Depois que a gente vê que errou, que a gente se arrepende, a gente começa a pensar como se recuperar. E ele começa a pensar como vai se recuperar. Ele diz: eu vou me encontrar com meu pai, eu vou ter com meu pai, e eu vou lhe dizer: pai, eu errei contra o céu e contra ti. É o reconhecimento do erro. E depois diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas vai dizer a ele que pede para que ele trate ele como os jornaleiros, como os trabalhadores avulsos. Tudo que eu te peço, meu pai, é que tu me trates assim. E o que é mais interessante é que no fim da passagem diz Jesus: e levantando-se foi ter com o pai. É a coisa mais importante. A gente observa assim literalmente, diz: ele estava caído no chão na lama, e levantou-se e foi ter com o pai. Não é isso. Para ir com o pai ele tem que levantar-se, levantar em vibrações. Quando estamos em queda e nos achamos absolutamente indignos do pai, muitas vezes nem procuramos o pai, porque dizer: eu sou indigno, inclusive, de orar ao pai, de pedir ao pai.
Mas este levantou-se, elevou as suas vibrações. E quando ele eleva as vibrações, ele vai em direção ao Pai. E é muito interessante porque continua a passagem. Vejamos, eu estou lendo a passagem porque a passagem é rica e é Jesus falando. Então, não quero falar por Jesus. Vejamos aqui. Estando ele ainda longe, o pai viu e condoeu-se. Imaginemos esse pai. O filho vem ao longe, nem adentrou a propriedade, o pai o avista, condoeu-se. Correu e atirou-se ao pescoço dele e beijou. O pai vai na direção do filho, abraça-o e beija-o no pescoço. O filho disse, olha a frase que o filho diz: Pai, errei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. É interessante, ele não disse tudo o que ele tinha pensado em dizer, ele apenas disse: Pai, errei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. É o arrependimento. Mas ele tinha pensado em dizer: faz de mim um jornaleiro, mas ele não disse isso. Ele não disse porque seria uma grande agressão ao pai. Além de todas as agressões, dizer: como eu não sou digno de ser chamado teu filho, não me trata como filho, me trata como um trabalhador. Mas diante daquele amor do pai que chegou para ele, abraçou, beijou no pescoço, ele ficou rendido. Diante da misericórdia profunda daquele pai, ele rendeu-se. Embora sabendo que era indigno, deixou-se amar pelo pai. Deixou-se ser tratado de pai, pelo pai como filho. Porque é assim que o pai faz. Porque logo em seguida diz Jesus: o pai disse aos seus escravos: trazei depressa a melhor túnica e vestilha, dai-lhe um anel para o dedo e sandálias para os pés, trazei o vitelo gordo, matai-o, comendo alegremo-nos, porque este é meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festejar. Cristo, quando informa isso, é extraordinário, porque aquele pai deveria se comportar diante do filho em dizer: você fez tudo de errado, você não tem vergonha, eu vou até lhe ajudar se fosse o caso. Mas aquele pai não quis nem ouvir o que o filho vinha trazendo nos seus lamentos, abraça-o e beija-o, e já vai dizendo, para falar ao coração daqueles judeus: traz a vestimenta para ele, uma sandália para os pés, traz o anel, porque são todos símbolos que os judeus reconheceriam. O anel da filiação, para dizer: você é meu filho. As sandálias para erguê-lo, porque alguém descalço era alguém indigno de entrar em qualquer local, eram considerado à margem. Coloque as sandálias para erguer-se, para se fazer digno de entrar. Traz a melhor túnica, porque é preciso que haja a roupa, as vestes, para adentrar na festa, no banquete do Senhor. E ele de fato convoca para que se faça uma festa, manda matar o vitelo gordo. Então somos percebidos que há uma grande festa, uma festa fornecida pelo Senhor para celebrar o filho que estava perdido e que retornou. E nós dizemos: está completa a parábola, porque ela se parece com a da moeda, se parece com a da ovelha. Temos uma perda e ao fim existe uma grande alegria pelo reencontro. Mas alguém mais astuto poderia olhar: mas está faltando alguma coisa nesta parábola, porque existia um filho mais velho que ficou. Onde está esse filho? O que se fez com ele? Alguém poderia estranhar a princípio o comportamento desse filho mais velho, porque vejamos, na comunidade judaica, se existe algum tipo de cisão, de disputa entre pai e filho, o filho mais velho tem a responsabilidade de reunir o filho e o pai e fazer as pazes. É da cultura judaica. Cabe ao filho mais velho fazer a harmonia. E não aconteceu isso. O filho mais velho, em havendo o filho mais novo pedido parte da sua herança, diz o Cristo:
o pai dividiu a riqueza entre o filho mais velho e o filho mais novo. Então o filho mais velho se beneficiou daquele ato que seria indigno. E além disso, ainda não fez as pazes entre o pai e o filho. Mas aí o Cristo vem nos informar sobre aonde estava e como se comportou o filho mais velho. Diz o Cristo: ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos escravos, informou-se sobre o que seria aquilo. E ele disse-lhe: o teu irmão voltou e o teu pai matou o vitelo gordo, porque o recolheu são e salvo. O filho mais velho, portanto, estava trabalhando, volta, vê aquela festa e pergunta, provavelmente não ao escravo, essa tradução nos oferece o escravo, provavelmente alguém familiar a ele, talvez um filho dele, pergunta: o que é que está acontecendo? E o jovenzinho vai dizer: o teu pai. Porque se fosse um escravo não dizia o teu pai, não poderia dizer, diria o meu amo, o teu pai, mas nunca diria o meu amo, nunca diria o teu pai. E portanto, se disse o teu pai, devia ter alguma proximidade. Mas bem, diz e ele fica irado. E aí, isso é o que o Cristo vai informar logo em seguida, né? Ele encolerizou-se e não queria entrar. E aí dizemos: como assim? Não era o filho que ficou com o pai? Porque os levitas poderiam considerar: eu não sou esse filho mais novo, eu sou o filho mais velho. Mas quando começa a observar, o filho mais velho, o que ficou, encolerizou-se, ficou com raiva do pai e não queria entrar na festa. E aí o pai, vendo ele, vai ao seu encontro e chama. E ele, respondendo ao pai, disse-lhe: eis que há tantos anos te sirvo como um escravo e nunca transgredi uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora, ao chegar esse teu filho que gastou os teus bens com prostitutas, mataste-lhe o vitelo gordo. E aí somos convocados a perceber esse filho de uma forma diferente. Porque vejamos, esse filho ficou enraivecido, diz ao pai: eu sempre fiquei ao teu lado como um escravo. Então ele não se achava um filho, também seria uma agressão. Também neste caso, o pai deveria deserdá-lo, dar-lhe uma surra para a cultura judaica. Não estou recomendando, não, estou dizendo como eles se comportariam. E teria retirado ele de lá. Como dizer que eu não sou teu pai? Como dizer que eu te trato como escravo? Era uma ofensa grave. Mas ele se apresenta dessa forma e o pai, diz o pai na continuidade. O pai, respondendo, lhe diz: filho, tu estás sempre comigo e todos os meus bens são teus. Mas era forçoso que festejássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. É o fecho da parábola que Jesus nos oferece, porque ele diz, diante daquele filho que tinha ficado e que imaginávamos ser o filho bom, o filho que não se perdeu, ele demonstra com a sua fala que estava completamente distanciado do pai. Os seus interesses eram amoedados, porque em que pese vivenciar ali na intimidade do pai, gostaria que o pai tivesse lhe dado um cabrito para ele comemorar com os amigos. Veja, se aquele filho tinha a ideia de festejar e não festejar com o pai, é porque ele não considerava o pai. Porque nós convidamos para a nossa festa quem nós consideramos. E ele queria convidar apenas os seus amigos, então o pai não seria alguém importante para ele. Chega o irmão e aquilo não é importante para ele. O pai poderia ficar ofendido, mas esse pai é um pai diferente. Os levitas que estivessem observando ficariam dizendo: isso não é um pai judeu, porque de fato não era um pai judeu, era um pai que era todo misericórdia, a tal ponto de chegar para aquele filho arrogante, que se imaginava estar próximo do pai, mas que no entanto carregava a infâmia dentro dele mesmo, a incapacidade de abraçar o seu irmão que tinha voltado do erro, porque era a ovelha perdida que foi ao mundo e se perdeu. E ele,
em demonstrando que era aquele que tinha se perdido dentro de casa, era tal qual a moeda que se perde dentro de casa. Na nossa vida, nós muitas vezes nos perdemos olhando o mundo, atraídos pelas coisas do mundo, e vamos como ovelhas, e de repente nos sentimos perdidos, mas o Pai amoroso e bom nos oferece outras oportunidades. Vai ao nosso encontro, no deserto em que caímos, na montanha em que nos perdemos, nos coloca nos ombros, traz de volta novas experiências e diz aos nossos irmãos: alegrai-vos, porque ele estava perdido e foi encontrado. E nas outras vezes em que já nos sentimos superiores, nos colocamos perdidos dentro de nós mesmos. Precisamos ouvir a recomendação de Jesus para acender a candeia, iluminar dentro de nós, arrumar as coisas que estão desconectadas dentro de nós, para, encontrando o Cristo interno, podermos nos alegrar, porque nos reencontramos em vida. Somos filhos de nós mesmos, de nossas desventuras. O Pai nos acompanha sempre. A misericórdia divina é oferta de todos os dias a todos os filhos da criação divina. Somos partes de uma criação que é toda perfeição, toda bondade. Deus nos suporta em nossas quedas. Deus é o Pai amoroso que nos vê ao longe, corre ao nosso encontro. No primeiro instante em que, sabedores da nossa queda, nos erguemos de nós mesmos e dizemos convictamente: em que pese não sou digno, eu irei me levantar e ir ao encontro do meu Pai. E o Pai vem, nos abraça, nos recolhe, no mais sentido abraço, beija a nossa face, com tanto carinho, a nos recomendar sempre as sandálias que nos erguem da nossa miséria moral, a nos recomendar as vestimentas que nos fazem dignos de partilhar do banquete divino, o anel da nossa filiação, porque somos todos filhos de Deus. Assim seja.